Então, nessa aula eu vou estar falando sobre o puerpério normal e as alterações do puerpério. Então, o puerpério ele tem um início imediatamente após o parto. O seu término está caracterizado pela recuperação das características maternas pré-gravídicas. A duração dele é aproximadamente de 4 a 6 semanas. E tem as fases, tem o pós-parto imediato, que é do primeiro dia até o 10º dia, o pós-parto tardio, que é do 11º dia ao 45º dia, e o pós-parto remoto, que é além do 45º dia. Fisiologia do útero. O útero pós o parto, ele fica localizado um pouco acima da região da cicatriz umbilical. E após 5 a 6 semanas, ele retorna para a posição pré-gravídica. Então, a contração uterina ela é responsável pelo miotamponamento, ou seja, a hemostasia da ferida placentária. O ritmo costuma ser inconstante da evolução. A amamentação ela acelera o processo de liberação de ocitocina. Tá? O que acontece? Quando o recém-nascido faz a sucção ali, o que acontece? Ocorre a liberação de ocitocina, que ajuda para eliminar o leite, e também essa ocitocina ela atua lá no útero, na contração do miométrio. Então, na luqueação, a luqueação ocorre após o parto, em torno de 3 a 4 semanas. E a primeira lóquia é a lóquia rubra. É o sangue. Ela ocorre nos primeiros 3 a 4 dias. Seria a eliminação do sangue. Se chama lóquia rubra. Logo depois tem a lóquia fusca, que é uma lóquia amarronzada, que é uma mistura de sangue com secreções serosas. É uma mistura sero-sanguinolenta. Vai do 5º dia até quase o 10º dia. Essa lóquia fusca. Após isso, tem a lóquia frávia. A lóquia não é frávia, a lóquia frava. Ela já é uma secreção mais amarelada, diz que é uma secreção mais infectada, tem presença de leucócito, restos celulares. Logo depois tem a lóquia alba. Ela é uma secreção serosa, uma secreção clara. Ela vai ser eliminada logo nos últimos dias. Então, se diz que quando o líquido tem odor fétido, sugere a infecção. Só que o cheiro das secreções não é muito agradável, né? Agora, se na pergunta tiver odor fétido, odor mais forte, você tem colocado aí que sugere uma infecção, entendeu? Não é porque o cheiro da lóquia ela não é muito agradável que se tiver uma pergunta lá, secreção, tô com odor fétido, odor forte, mesmo assim você tem que colocar que sugere a infecção. Sistema endócrino. Com a retirada da placenta, o que acontece no sistema endócrino? Ocorre uma queda de hormônios do HCG e do hormônio lactogênio placentário, da progesterona e dos estrogênios. E com isso também ocorre o aumento da concentração de prolactina e de ocitocina. E com o aumento da prolactina e da ocitocina, ocorre a inibição
de produção de FSH e de LH. Tá. O sistema cardiovascular. Após o nascimento da criança, ocorre a normalização da pressão venosa de membros inferiores e diminui edemas e varizes. Por quê? Porque antes o útero estava pressionando a via cava inferior e ele pressionando fazia a gestante possivelmente ter varizes vaginal ou hemorroidas ou também muitos edemas em membros inferiores. Após o nascimento da criança, daí ocorre a descompressão do útero nessa veia cava inferior e se normaliza a pressão venosa. O débito cardíaco ele é aumentado, o volume sanguíneo se normaliza em uma semana. No puerpério, a gestante costuma ter uma leucocitose fisiológica de até 25.000 leucócitos. A hemoglobina, ela corre a normalização dela em torno de 6 semanas. Tipo assim, a tendência à coagulação é mantida nas primeiras semanas, ou seja, se é uma grávida de risco que utilizava anticoagulantes para alguns tipos de coagulopatia com profilaxia, ela tem que manter essa profilaxia após o nascimento. No puerpério, ela tem que manter a profilaxia com anticoagulante. Sistema urinário. A diurese ela pode ser escassa de 24 a 30 horas, no período do puerpério. Motivo é desidratação relativa ao trabalho de parto e também a maior complacência vesical, retenção urinária. Após isso, no segundo ao sexto dia, tem uma abundante excreção urinária. Ocorre a eliminação de água retida durante a gestação. Tá. Sistema digestivo e pele. O funcionamento intestinal é fisiológico a 3 a 4 dias. Você recomenda a mulher a levantar precoce, a levantar, a caminhar. Isso ajuda a diminuir a constipação. A mulher em si, ela já tem esse problema de constipação. E agora ela gestante, por causa da progesterona, mantém ela mais constipada ainda. As estrias vermelhas tornam-se pálidas em semanas. Essas não costumam desaparecer. Os que desaparecem os sinais de hiperpigmentação de pele, rosto, mama e abdômen. A perda acentuada de peso nos primeiros 10 dias ocorre por causa de quê? Da maior diurese, da eliminação loquial e também da secreção láctea. Acompanhamento pós-parto imediato. O que eu vou avaliar? Vou avaliar os parâmetros primeiro, os parâmetros vitais. A temperatura eu vou avaliar ela oral por causa da porradura. A porradura, isso no pós-segundo, terceiro dia, a mulher fica com as mãos muito quentes. E isso pode interferir, se você colocar o termômetro na axilar, pode dar um falso positivo. Ou seja, para você verificar a temperatura mais fidedigna, tem que ser oral. O pulso, ele costuma ser bradicárdico porque a paciente está em repouso no leito. Também a gente vai palpar o útero e a bexiga, vai fazer o exame dos lóquios para ver se estão na coloração normal através dos dias.
Vai fazer a inspeção do períneo para ver se tem sangramento. Vai fazer um exame dos membros inferiores para descartar trombose venosa profunda e também verificar a questão dos edemas. Tá, as recomendações gerais. Ver se a higiene perineal está adequada, se ela está tendo deambulação precoce, se ela está tendo os cuidados com as mamas para evitar fissuras, avaliar a necessidade do esvaziamento de mama, se turgidez, ordenhar de forma manual ou mecânica. E no caso, ocitocina nasal, 2 gotas narina antes das mamadas. No caso, se o recém-nascido tiver com dificuldade para amamentar, você vai fazer na mãe ocitocina nasal, 2 gotas. Se for necessário. Tá. Atividade sexual. Ocorre a diminuição fisiológica do libido, por causa que a mulher está com os níveis lá no alto de prolactina e ela está com preocupação, cuidar da criança, cuidar das coisas, tipo assim, daí não vai ter libido nenhum. A retomada da vida sexual, ela pode acontecer após o mínimo após 40 dias. Tá. Daí tem a utilização de métodos anticoncepcionais. Tem que usar métodos que não interferem na lactação. O uso do estrógeno, ele interfere na amamentação. Ou seja, o primeiro método é o uso da progesterona. A progesterona não interfere na lactação. Tem outro método que se chama de mini pílulas. Tá, esse método de mini pílulas, se a mulher estiver amamentando e ela estiver com a amenorreia, esse método funciona. Cerazete também tem os injetáveis de depósito. O injetável de depósito, a mulher ela aplica uma vez a cada 3 meses. É muito ótimo também. Tem as pílulas combinadas, que as pílulas combinadas ela vem com progesterona e estrógeno. Tá, essas pílulas combinadas a mulher ela deve usar após a diminuição da secreção láctea. É recomendado a utilização dessas pílulas após 1 ano. Tem um método de barreira, que pode ser a camisinha, o DIU, menina. E também a amamentação exclusiva, ela tem uma boa eficácia se a mulher estiver com amenorreia e nos primeiros 6 meses. Só relembrando uma coisa aqui, que eu esqueci de falar. A mini pílula, ela tem 0,3 miligramas de progestógenos. E eu acho que isso eu já falei. E ela deve ser utilizada na amamentação e com amenorreia. Se não tiver assim, não funciona. Mastite. Sinais flogísticos em mamas. Corre por causa do Staphylococcus aureus. É agente mais comum. Inoculação pelo recém-nascido, boca ou cavidade nasal. O diagnóstico clínico, ultrassom em mamas para ver se tem abscessos. O tratamento é drenagem e antibiótico, caso pensar nos gram positivos. Manter a amamentação para diminuir o engurgitamento. E a profilaxia são as medidas gerais. Ter as medidas gerais, os cuidados gerais para a mama, para evitar a mastite e os abscessos. Tá, eu falei do puerpério normal, agora eu vou falar do puerpério anormal. Hemorragia puerperal. Definição: o sangramento anormal, 500 ml em 24 horas. Clinicamente, a perda sanguínea suficiente para causar
instabilidade hemodinâmica. Tá, a hemorragia puerperal pode levar a altas taxas de morbidade e mortalidade. Quais são as complicações? Complicações são anemia, cansaço, fadiga, infarto hipofisário. Como é que se chama infarto hipofisário? Infarto hipofisário se chama síndrome de Sheehan. Essa síndrome causa um distúrbio de lactação, transfusão sanguínea, choque hipovolêmico, necrose tubular aguda e a morte. Fatores predisponentes. Alguns são fatores que fazem a alta distensão do útero, por isso que muitas vezes causa a hemorragia. Um deles é a gemelaridade, polidrâmio, macrosomia fetal, a multiparidade, hemorragia pós-parto, gestação prévia, a dectação prolongada, o parto assistido, no caso se utiliza o fórceps ou vácuo extrator, e o trabalho de parto muito prolongado. Tá? Como é que você faz? Você vai utilizar um método de 4T. Primeiro T é a alteração de tônus. A alteração de tônus ela é responsável por 70% dos sangramentos. A atonia uterina ou hipotonia uterina. Tá, lembra do mecanismo de miotamponamento. O que acontece no mecanismo de miotamponamento? O útero contrai e esmaga as artérias espiraladas, aí ocorre aí para o sangramento no pós-parto. E quando se tem o útero hipotônico ou com atonia, não acontece esse mecanismo de miotamponamento. Como a gente faz? Como a gente vai avaliar se o útero está hipotônico? Eu vou examinar a mão lá no útero e vou ver o útero hipotônico. Tá, e como é que eu faço para reverter isso aí? Primeiramente, eu faço a massagem, depois eu faço a ocitocina de 10 a 20 unidades, ou seja, para eu corrigir essa hipotonia, primeiro eu faço a massagem, depois eu faço a ocitocina de 10 a 20 unidades, nunca em bolos, ou endovenoso ou intramuscular. Se não melhora com ocitocina, o que eu posso utilizar? Os derivados do ergotamina, ergometrina. Se não melhora com massagem, com ocitocina e derivados do ergo, eu posso usar a prostaglandina, misoprostol. Eu utilizo o misoprostol retal ou sublingual, 200 a 800 microgramas. Agora, não melhorou com massagem, com ocitocina, com os derivados do ergo e com o misoprostol, o que eu vou fazer com essa paciente? Acabar as minhas opções clínicas. Eu vou pegar essa paciente e vou levar ao centro obstétrico. Lá no centro obstétrico eu posso fazer ligadura de Beilinch ou até uma esterectomia. Sempre que lá no começo eu falei o método 4T, primeiro era tônus. Tá, e se não for o primeiro, que é hipotonia uterina, eu vou pro segundo método, pro segundo T, que vem de trauma. Dentro do trauma, total de 20%. O que eu vou analisar no trauma? Se teve uma episiotomia que estava sangrando, uma inversão de útero, uma rotura uterina. Tipo, você vai analisar a paciente para saber aonde está sangrando. Daí, através disso, você vai corrigir. Entendeu? Ou seja, se for trauma,
você vai fazer uma correção cirúrgica. Agora, se caso não for trauma, daí tem um outro T, que é o terceiro. O terceiro T é o T de tecido, que vai em torno de 9,5%. Mas como assim tecido? Restos ovulares, placenta creta, placenta perqueta, increta. Vai fazer uma curetagem, uma curagem, vai tentar tirar aquele resto placentário, aquela membrana que ficou no útero. Tá. Voltando nos 4T novamente. Se não é tônus, se não é trauma e não é tecido, pode ser trombo. Isso é para lembrar das coagulopatias. Você lembra do trombotamponamento, que é o segundo mecanismo de hemostasia? Isso responde a meia porcentagem das hemorragias. Então, os 4T, os 4 fatores responsáveis pela hemorragia. Primeiro é o tônus uterino, 70%. Segundo é o trauma, 20%. Terceiro é o tecido placentário, 9,5%. E quarto é a trombina, coagulopatia, 0,5%. Infecção puerperal. O que é? Qualquer infecção bacteriana do trato genital feminino no período de pós-parto recente. Quais são os fatores predisponentes da infecção puerperal? Doenças clínicas maternas, que seria diabetes mellitus ou AIDS, vulvovaginite, ruptura prematura das membranas ovulares, pré-natal inadequado, baixo nível socioeconômico, desnutrição, trabalho de parto prolongado, realização de múltiplos exames vaginais, hemorragias intraparto, monitorização interna, cesárea principal de fator de risco. A etiologia é polimicrobiana, bactérias anaeróbios, gram-positivos e gram-negativos, germes do trato genital inferior e gastrointestinal, via endógena, mais importante via de contaminação. Tá. O quadro clínico é febre, taquicardia, comprometimento do estado geral, dor à palpação abdominal, e a tríade de Boom. O que seria a tríade de Boom? Seria o útero hipoevoluído, amolecido e doloroso. Loquiação com dor fétido, endometrite é a principal e mais frequente forma de infecção puerperal. Como seria a evolução? A evolução é a propagação de mais órgãos pélvicos por contiguidade, pelo miométrio ou continuidade intracanalicular ascendente, promovendo quadros de salpingite ou salpingoforite. Caso a infecção não seja contida, pode haver evolução para pelviperitonite e peritonite generalizada, com formação de abscessos pélvicos e abdominais. Também ocorre propagação venosa e linfática, propedêutica subsidiária, hemograma, hemoculturas, uroculturas, e também pode fazer uma ultrassonografia pélvica na paciente. O diagnóstico diferencial seria infecção do trato urinário, infecção do aparelho respiratório, mastites e abscessos da parede abdominal. Tratamento: você vai internar a paciente e vai escolher uma antibiótico terapia de amplo espectro para cobrir bactérias anaeróbias, gram-positivas e gram-negativas. Primeira escolha: você pode utilizar ampicilina ou penicilina cristalina,
mais aminoglicósidos, que ou a gentamicina ou a amikacina, mais metronidazol. E a outra escolha seria clindamicina mais aminoglicósido, gentamicina ou amikacina. Então, a morbidade febril puerperal. O paciente vai chegar com uma temperatura de 38 graus ou mais em 2 dias, quaisquer, exceto as primeiras 24 horas, durante os 10 primeiros dias pós-parto. A aferição da temperatura tem que ser por oral. Abrange não só causas de infecção puerperal, mas também estados febris de infecção do trato urinário, aparelho respiratório, glândulas mamárias e cicatriz cirúrgica. A demanda de rápido tratamento. Você vai iniciar uma antibiótico terapia com ela, depois vai seguir conforme o antibiograma, ou conforme vêm os resultados. Os estados dos cultivos e da hemocultura. E por último, a tromboflebite pélvica. O paciente está com uma febre persistente, apesar da antibiótico terapia. Está com dor pélvica ausente ou mal localizada. Às vezes ela está bem, só que ela ainda mantém essa febre persistente. Os achados mínimos ou vagos ao exame pélvico. Às vezes, isso pode ser um acometimento da veia ovariana, 50% dos casos. Presença de massa palpável, dolorosa. E o que se faz? Já que a febre não está passando com a antibiótico terapia, se faz um teste terapêutico com heparina, dose terapêutica, nível terapêutico. TTPA de 1,5 a 2 vezes o valor normal, ou seja, você faz aquela heparina na paciente, de repente, do nada, desaparece essa febre. Ou seja, cura a febre da paciente porque ela tinha uma tromboflebite pélvica. Ou seja, que nem eu disse, 50% das vezes a veia ovariana estava comprometida. Muitas vezes o Doppler detecta a massa na veia ovariana, e muitas vezes não. Como é que você faz o diagnóstico de tromboflebite pélvica? Uma febre sem melhora com antibiótico. Daí você vai lá, faz um teste terapêutico com heparina e do nada essa febre melhora. Então é assim que se faz um diagnóstico de tromboflebite pélvica.